Olá, como é que você tá? Senta aí um pouquinho, vai, vamos conversar. Enquanto eu escrevi esse roteiro, eu fiquei me perguntando se era alguma coisa muito pessoal ou se realmente fazia sentido eu falar sobre isso. Mas eu percebi que algumas coisas aqui têm uma relevância sim para as pessoas, para a humanidade, para quem nós somos. Porque eu tô falando sobre envelhecer, sobre perder a disposição, enfim, eu tô falando sobre muitas coisas, sobre barreiras que existem e a gente nem percebe. Para resgatar o conteúdo do que eu vou dizer aqui, eu quero voltar um pouco, tá? Então a gente vai direto para uma vida de 2012. Esse ano para mim foi muito especial, pelo menos. Eu me lembro de, por exemplo, comer um panetone com sorvete no dia que seria o fim do mundo. Foi a primeira vez que eu comi panetone com sorvete. E o mais incrível é que o mundo não acabou naquele dia. Embora hoje em dia, olhando pra trás, tenho até certas dúvidas se não acabou mesmo, se a gente não tá vivendo tipo uma espécie de continuação de um filme chato ou simplesmente vendo o pós-crédito numa sala de cinema. Em 2012 eu tive o prazer de interpretar um dos personagens mais icônicos da minha vida. Foi muito legal interpretar o Georges-Jacques Danton, um membro jacobino da Revolução Francesa que foi decapitado pela própria revolução que ele pregou. Essa ironia só fez sentido real pra mim anos mais tarde. Naquela época, pelo menos pra mim, esquerda e direita eram só a mão que você escreve e a mão que você não escreve. Também outra coisa que era interessante é que meus compromissos, minhas obrigações eram só chegar na hora, decorar o texto, não faltar. E só pra fazer um acumulado também geral. Em 2012, tava rolando o Rio Mais 20, que era aquela reunião lá das pessoas falando sobre o meio ambiente e tudo mais. Eu trabalhava na revista Viração nessa época e o pessoal não falava de outra coisa. Também em 2012 teve anos das Olimpíadas e foi a primeira vez que eu vi o Usain Bolt fazer aquela posição que virou meme. Algo que também aconteceu em 2012 e no momento eu não dei muita atenção foi a prisão do José Dirceu, foi preso e condenado por conta do mensalão. Também foi o ano que o Maduro assumiu o cargo da presidência da Venezuela e o Barack Obama foi reeleito. Bem, agora que eu já situei mais ou menos para vocês o que era 2012, vocês lembraram? Vamos lá comigo um pouquinho, tá? Vamos para esse evento que a gente chamou de Carnaclown. Preciso dizer que hoje em dia, olhando para trás, ele me parece uma outra vida. Não é porque se passou tanto tempo ou porque a gente tá vivendo uma quarentena, que eu tô em isolamento social há quase um ano. Não é isso. Mas também é. Mas é por conta da disposição da vida mesmo. A vontade que a gente tava naquele momento ali. E é um pouco disso que eu quero falar. Antes, mais uma vez, eu quero falar por que surgiu o Carnaclown. Em 2011, eu perdi o meu primeiro amigo pra depressão. E quando eu paro pra lembrar, até hoje, eu lembro do sorriso dele, da voz dele, como ele era animado e como que ele trazia as pessoas pra perto dele, sabe? Ele era uma pessoa muito carismática e todo mundo gostava dele. Eu tinha ido viajar pra São Tomé das Letras. Durante a viagem a gente lembrou dele várias vezes, falando, puta, se ele estivesse aqui ia ser mó legal. E quando a gente voltou de viagem, eu recebi essa notícia que até então foi o maior baque que eu tinha recebido. Eu queria deixar aqui minhas lembranças ao Bruno, um grande amigo de verdade. Passou 2011, chegou 2012, carnaval de novo, e com ele trouxe um fantasma, era um medo assim que eu sempre tive. Eu ficava guardando muito as lembranças do ano anterior, das datas, e para não ficar pensando nisso, chamei um amigo, foi o Felipe, e a gente foi pro centro andar de palhaço. Na verdade foi um pouco antes do carnaval isso. Então brincar de ser palhaço me alimentou a alma, alimentou meu corpo. Foi uma coisa muito legal. E aí a gente teve uma ideia de fazer um evento de palhaço com o intuito de criar uma alternativa para quem não fosse viajar no carnaval e ter alguma coisa para fazer. Olha, hoje olhando para trás eu percebo que compartilhar a felicidade com essa galera foi incrível. Porque o intuito era basicamente se divertir, mas foi muito mais do que isso. O evento se repetiu em 2012, 2013 e 2014. Cada vez ele foi crescendo mais e foi trazendo mais aprendizado. Mas das coisas que ficam pra mim, acho que a mais forte é o que eu chamo de barreira invisível. Passei a chamar porque eu expliquei isso outras vezes e agora eu vou falar pra vocês aqui em vídeo. Bem, eu percebo que à medida que a gente vai crescendo também em nós uma espécie de bloqueio, um bloqueio de socialização, por assim dizer. Ali, enquanto a gente andava de palhaço, eu percebia como que pra criança era fácil sorrir e se divertir por ver um palhaço. Já pros adultos era mais difícil, embora tinha muitos que entravam na brincadeira e ficavam talvez até mais felizes do que as crianças. No geral, pra nós, adultos, parece que isso é mais difícil. A gente tem esse bloqueio de interagir com as pessoas, com os outros que não estão no nosso meio. Isso talvez tenha algumas respostas, tenha alguns motivos por conta de traumas e tudo mais que a gente vai aprendendo que na vida, às vezes, pode até ser melhor você se bloquear. Porém, você pode deixar de viver coisas muito legais. Então, foi passando os anos e eu fui percebendo que, por exemplo, eu já não dava mais bom dia para aquele vendedor de bombons que ficava na rua da minha casa quando era criança. E tinha um senhor que ficava consertando o sofá por ali.
e sempre me chamava de Pebinha. Eu passei durante pelo menos 2 anos em frente à casa dele e ele me chamava de Pebinha. O engraçado é que eu só fui pesquisar o que era Pebinha 20 anos mais tarde. 2 anos do cara me chamando assim e parece que nunca surgiu curiosidade. Eu fui pesquisar sobre isso no ano passado. Mas a verdade, então, é que o Carnaclown foi muito mais do que um encontro para tirar foto, um guarda-memória, sei lá, matar o tédio. Por exemplo, eu lembro de quando uma senhora de idade meio avançada, cadeirante, encontrou com a gente. Eu não me lembro nada do que ela falou, mas eu me lembro do sorriso daquela mulher, a felicidade que ela tava ali. Não dá pra descrever. Também me lembro quando a gente encontrou na Estação República uma criança que tinha deficiência de fala. Ela ficou muito feliz, porque ali no meio entre nós tinha uma palhaça, né? A Tati, que sabia Libras. E aí ela conversou com a criança e, olha, a criança ficou muito feliz. Mas eu vou falar pra vocês, quem ficou feliz mesmo foi a mãe da criança. E de repente pôde ver a criança interagindo com uma palhaça. E eu falo tudo isso porque, embora já tenha se passado tantos anos, essas memórias parecem que sobrevivem ao tempo e ficam em mim. E não sei, eu acho que para quem participou ali também fica. Mas o motivo disso é porque foi simplesmente um momento, um dia em que a gente aceitou viver. A gente aceitou interagir com pessoas estranhas, a gente aceitou os nossos defeitos, a gente aceitou passar por ridículo, a gente permitiu ser visto e ver. Então quando eu paro para ver esses pequenos instantes em que nós permitimos ser vistos e ver o outro, e o outro também permitiu ser visto e ver a gente, foi ali, naquele minuto, que a vida aconteceu. E quando essa vida aconteceu, ela criou uma coisa que a gente pode chamar de felicidade, cara. E isso foi incrível, impagável. Eu espero que isso faça algum sentido pra você e não seja realmente só alguma coisa pra mim que vivi aquilo ali ou pra meus amigos que viveram junto comigo. Que seja alguma coisa que talvez te faça repensar no dia de hoje, na pessoa que você tem por perto, sabe? Bem, eu não queria que isso daqui fosse só uma obrigação de criar conteúdo ou qualquer coisa assim. Queria que fosse alguma coisa que alcançasse as pessoas e, enfim, deixo essa mensagem pra quem quiser. E é isso, muito obrigado. Vou continuar postando coisas aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, compartilha e me ajuda a tentar fazer coisas mais interessantes. Forte abraço, meus queridos e minhas queridas, meus lindos, minhas lindas, cheirosos, cheirosas e tudo mais.